Bom dia, caros alunos, caras alunas da Escola Dominical, meus irmãos, minhas irmãs, de nossa amada igreja, metodista aqui em Lorena, e agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, não é? Em estudo de escola dominical. Vamos, primeiramente, orar para nós então darmos continuidade ao estudo que iniciamos no domingo passado e concluirmos, se Deus quiser, esse estudo. Ó Pai, nós agradecemos por mais essa oportunidade que temos, Senhor, de ao redor da Tua Palavra, pela inspiração do Santo Espírito, dada aos Teus servos, possamos, ó Deus, em Teu nome, estarmos sendo instrumentos de edificação, de crescimento, Senhor, e de libertação, de salvação para tantos quanto estiverem ouvindo, Senhor, o Evangelho de Jesus. Agradecemos, pedimos a Tua sabedoria para podermos, ó Deus, concluirmos esse estudo hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, meus irmãos, no domingo passado, nós iniciamos um estudo cuja temática está dentro da unidade o Evangelho e as questões emocionais, né? Temos reafirmado que somos um ser integral, total, não é? O nosso físico, o nosso espírito, a nossa mente. Não podemos separar essas partes. E quando Jesus afirma que veio nos trazer vida abundante, certamente ele estava pensando no homem total, não é? Ele se preocupava com todas as áreas humanas, não é? Incluindo a espiritual, acima de tudo. Então, meus irmãos, no domingo passado nós pudemos iniciar as reflexões sobre a temática da depressão e do estresse, não é? Pudemos conversar e a última pergunta que nós deixávamos aqui é esta: há possibilidade do cristão ter depressão? Então, à luz dessa questão, nós pudemos ler um texto de Paulo aos Romanos, pudemos nos lembrar das lamentações de Jeremias, pudemos lembrar da vida, da história de Jó, não é? E mostrando para nós que realmente não estamos livres, não é, deste mal, não é? E a igreja não pode se omitir e tão pouco criticar as pessoas considerando de uma forma superficial que isso represente falta de fé ou incredulidade, embora o pecado possa realmente produzir depressão no crente, tristeza, mas o Senhor nos dá a solução, não é? E nós temos reafirmado aqui durante esse primeiro estudo que o segredo para o crente e para todo aquele que crê, né, é colocar todas as suas emoções no altar de Deus, aos pés da cruz e exercitando a confissão, exercitando o arrependimento e exercitando a apropriação do sacrifício de Jesus, sua ressurreição por nós, nos sermos libertos, não é? Mas ao mesmo tempo, como a reverenda Blanches colocou, né, e nós lembramos aqui no estudo passado, não podemos considerar tudo como falta de fé. E mesmo que seja, precisamos ajudar, não é? Mais ainda se for, ajudar esse crente, este irmão, essa irmã que não está passando por isso gratuitamente, pelo contrário, né? Ele precisa do socorro da igreja em especial. E então nós falamos dos sintomas e nós encerramos falando da grande angústia que o nosso Senhor Jesus teve no momento que antecedia a sua morte, o seu sacrifício. E ele então se colocava diante de Deus, clamava
E a Bíblia diz que a sua oração foi tão intensa, o seu clamor, que o seu suor se transformou em gotas de sangue que caíam sobre a terra. Então, a reverenda Blanches coloca este momento de Jesus como indícios de um estresse, não é? Como nós dissemos, é uma reação imediata a uma grande angústia, não é? Um grande problema emocional, uma aflição, ou então também um trabalho excessivo, que seja físico, mental, não é? Então pode produzir desequilíbrios no nosso corpo físico, não só no nosso espírito, na nossa mente, não é? As somatizações são reais. Então, a reverenda Blanches, ela nos lembra que muitas vezes a depressão caminha junto com o estresse. Nós, meus irmãos, precisamos ter consciência dessas coisas, tanto para podermos ser ajudados pelo próprio Deus e para também ajudarmos a outros que possam estar nessas situações. E Jesus, como todos os outros que nós conversamos ali, Jó, Jeremias, se mantinha na presença de Deus, especialmente em momentos. Quanto mais intenso o momento, seja de alegria, seja de tristeza, nós precisamos estar na presença de Deus. Inclusive, vimos no encontro passado que o estresse, a depressão, não precisa ocorrer somente após momentos de tristezas, mas também momentos de grande alegria, não é? Pode vir um pós-momento de grande tristeza, de vazio. Então nós precisamos vigiar. E Jesus, quando ele diz vigiai e orai, nós já falamos isso. Ele mostra ali no Getsemane, no finalzinho, né, de sua vida aqui sobre a terra, antes do seu sacrifício. Ele mostra que mesmo quanto mais angustiante o momento, quanto mais intenso, quanto mais decisivo, não é? Mais oração, mais vigiai, né? Inclusive ele pediu para os apóstolos que vigiassem com ele. Bom, falamos os sintomas, mas muitos podem ser os riscos de depressão, né? O que pode detonar uma depressão, né? E que também não acontece do dia para a noite, obrigatoriamente, mas ela pode vir se instalando aos poucos, como nós já pudemos ilustrar no encontro passado. E assim, então, certos riscos podem ser as perdas, temos que nos preparar para elas, né? Também o sofrer discriminação ou alguma forma de preconceito. O bullying também pode provocar depressão, né? Especialmente em adolescentes, em crianças. A baixa autoestima, a desvalorização, não é, no grupo, ou particularmente mesmo pelos nossos pensamentos, nossos complexos, né? Assim como na adolescência, a idade adulta, madura, a terceira idade, a velhice, também pode provocar um estresse e uma depressão na pessoa, não é? Também o fato de nos isolarmos, quem sabe nos isolarmos em redes sociais, não é? E nos isolarmos dos contatos presenciais, isso também pode provocar depressões nas pessoas. O uso de drogas, o uso de álcool, não é? As doenças crônicas, como por exemplo uma diabetes, pode provocar uma depressão no doente, na pessoa, né? Uma enxaqueca constante. Então, nós precisamos considerar esses fatores de riscos e vigiar, não é? Jesus fala, orai e vigiai. E o que é vigiar? Então, é a luz da palavra de Deus, é a luz do conhecimento, da nossa lucidez, da nossa racionalidade também, que Deus nos deu, né, na sua semelhança com Ele. Então, termos maturidade
para encararmos a situação psicológica, emocional, etc., em que nos encontramos, não é? E como já dissemos, não deixar nada criar raiz, mas o problema aconteceu, buscar a solução o mais rápido possível, não é? E ser cristão no sentido de se relacionar com Deus a cada hora, a cada momento, e não deixar, não é, a presença do Senhor em momento algum, mas apresentando a Ele o nosso culto racional, como a palavra nos alerta, nos previne. Né? Bom, vem uma segunda questão. De vez em quando dou uma olhadinha aqui nas minhas anotações para eu não perder o fio do raciocínio, né, meus irmãos? Então, eu coloquei aqui uma segunda questão, fizemos aquela primeira. Há a possibilidade do cristão ter uma depressão? Já conversamos, certamente que sim, não é? Possivelmente você que está me ouvindo pode estar percebendo algum desses sintomas que já foram ou quem sabe agora estão acontecendo, não é? Então, nós estamos falando com cada um. E a segunda questão que caberia é esta aqui. Qual seria, então, a atitude de Jesus diante de uma pessoa com depressão? O que faria Jesus? Será que ele criticaria? Será que ele desdenharia? Repreenderia? No sentido mais literal da palavra? Eu acredito que não, meus irmãos. Vamos refletir um pouquinho, né? Bom, certamente que uma medicação também, o Senhor proveu medicamentos, não é, que podem ajudar algum transtorno, que seja fisiológico, que seja orgânico e até mesmo psicológico, não é? E os problemas, esses fatores de riscos, muitas vezes nos apanham desprevenidos, não é? Perdas de entes queridos, muito próximos especialmente, certamente abalam a estrutura de uma pessoa. E eu posso falar isso de experiência própria, sem querer me fazer de vítima, não é? Eu e toda a minha família. Então, temos que estar preparados para elas, mas na verdade nem sempre o estamos suficientemente, meus irmãos. Então é necessário, talvez então, muitas vezes, os medicamentos podem ajudar, mas no dizer da própria reverenda Blanches e também das pesquisas, dos estudos, né, podem ajudar, mas não resolvem totalmente o problema. Talvez não vão à origem do problema. Por isso, meus irmãos, é fundamental a nossa fé. Bem, a própria terapia, né, poderá nos ajudar a colocar nossos pensamentos no lugar, conduzidos por uma pessoa, um profissional especializado, não é? Não precisamos ter preconceito contra isso, né? Mas é fato que como cristãos temos que ir muito além, né? Muito além. E é necessário mesmo que, além de uma medicação, se for necessária, além de uma terapia, que nós tenhamos a prática de exercícios físicos, que nós tenhamos a prática de uma alimentação saudável, moderada, não é? Evitar, né, aqueles alimentos, bebidas que são prejudiciais, talvez em excesso, ou talvez seja o caso de evitarmos mesmo, não é, tais elementos. É fundamental o apoio da família, o apoio da igreja em especial, o apoio de grupos de amigos, grupos de profissionais, de pessoas, de conselheiros. E a igreja está neste contexto.
A igreja precisa ter consciência, ter olhos para ver e ouvidos para ouvir a angústia de seus membros que porventura estejam passando por uma depressão. O que podemos realizar como crentes, então, como igreja, não é? Começamos, meus irmãos, além desses itens que citamos anteriormente, a oração. E a oração com o irmão ou com a irmã que está passando por esse momento de angústia. A oração e o diálogo. E o diálogo implica no saber ouvir, saber escutar o outro. Não fazer críticas, principalmente se forem superficiais, se forem chavões, que acontecem muito no nosso meio, né? Precisamos ajudar esse irmão, essa irmã a reconhecer o seu estado e a reconhecer que ele precisa, ela precisa de ajuda. Também precisamos ter um trabalho na igreja que dê acesso à família do depressivo, não é? E conversar com a família, porque a família é fundamental que a igreja também tenha acesso a essas pessoas. Organizar um programa de apoio, de aconselhamento que envolva essas questões na igreja, que ajudem os irmãos, as irmãs, que vá além da figura do pastor, mas que juntamente com o pastor, não é, pessoas preparadas para esse tipo de trabalho possam estender a sua mão em nome de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo, Ele é o cabeça, mas é nós que estendemos a mão, é nós que damos os passos, é nós que agimos em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, meus irmãos, né? Bom, também a questão de conhecermos textos bíblicos, conhecermos, localizarmos. São muitos os salmos, o salmista, quando ele passa por momentos de angústias, de ansiedade, de medo, né? E aí o Salmo 23 é assim por excelência marcado e marcante na vida do crente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Meus irmãos, não tem vale pior do que o da sombra da morte. Ainda que eu ande, eu não temerei mal algum. Então, eu não temerei, não é que eu não vá sentir medo. Eu tenho medo, mas o Senhor estende a sua mão. Domingo passado nós falamos de nós sentirmos a mão de Jesus segurando a nossa. Não é? Textos bíblicos que garantam para as pessoas o sustento que a graça divina nos oferece. E também acompanhar o tratamento daquele irmão, o tratamento médico, os medicamentos. Acompanhar, quem sabe até poder, junto ao médico, como igreja, ter acesso a algumas informações que possam corroborar com o tratamento, com a ajuda daquele irmão, sem invadir a privacidade dele, claro, sem invadir a privacidade do médico, da médica, né? Mas alguma orientação que possa vir também do profissional para nós como igreja e, à luz da palavra de Deus, podermos agir com eficácia. Bom, todos nós somos passíveis, né, de passarmos por um momento de grande tristeza ou de menor tristeza e de repente sentirmos esse vazio no nosso coração. Queira Deus que, se já passamos, não é, se estamos passando, já estejamos lutando com o Espírito Santo para vencermos, para preenchermos novamente esse vazio com a graça, com o amor de Deus, não é? Com a vida que Ele nos oferece. Bom, e recobrando, né, o nosso ânimo, as nossas forças. Se assim ainda não aconteceu, sempre é tempo de libertação, sempre é tempo de cura, de agirmos, né, de sabermos que nós não somos os primeiros, nem seremos os últimos, e que a Bíblia mostra exemplos de servos e servas de Deus, que apesar de terem sido usados e de terem sido usados pelo próprio Deus, passaram por momentos em que eles revelaram atitudes
depressivas. Bom, o texto do Evangelho de João, lá no capítulo 16, o versículo 20, diz assim: Assim diz o Senhor, em verdade lhes digo, que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Sabe quem está dizendo isso, meus irmãos? O próprio Jesus. Ele estava falando isso para os apóstolos pouco antes da sua morte. Então ele dizia: vocês vão chorar, vão se lamentar, embora o mundo vá se alegrar. O mundo que ele diz, o mundo do pecado, cujo príncipe é Satanás, né? Mas depois ele continua: vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria, não é? Então eu lembro aqui, lá Lucas 22, 45, não é? Quando Jesus está ali orando intensamente, suando sangue, né? Como nós falamos há pouco, diz assim: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Então veja o estado depressivo que os apóstolos se encontravam e que Jesus havia profetizado pouco antes. Vocês vão cair numa grande tristeza, mas tenham esperança. Depois a vossa alegria chegará, né? A vossa tristeza se transformará em grande alegria. E aí Jesus fala, inclusive ele compara com o estado da mulher grávida. Não é que antes ele diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, Jesus falando, fica triste porque chegou a sua hora, mas depois de nascida a criança já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Então vejo que Jesus não descarta momentos de tristeza ou de grande tristeza, mas ele diz: a vossa tristeza se transformará em grande alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Nós temos a chave, meus irmãos. Não estamos livres de passarmos por momentos depressivos, mas não podemos continuar caídos. Temos a chance de sairmos dessa situação, buscando ajuda, buscando orientação e, acima de tudo, debaixo da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu também vejo que a palavra de Deus nos aponta para o caminho da gratidão, não é? Paulo teria dito assim: eu passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Nós estamos falando agora não do amor especificamente, como Paulo se referiu numa das suas cartas, mas estamos fazendo aqui uma comparação. Ele não falou, mas ele poderia ter dito, não é? Que a gratidão é um caminho excelente. Nós lemos lá em 1 Tessalonicenses: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu ouvia o Dr. Andrea Surmani, acho que é assim que pronuncia, Andrea Surmani, e ele, na sua fala, ele ressalta a importância do sentimento de gratidão para a nossa saúde integral. Ele nos alerta e sem objetivamente querer confirmar a palavra de Deus, ele confirma, não é? Porque a palavra diz: em tudo dai graças. Quer dizer, ele diz assim: à noite, lembrem de tudo que vocês podem agradecer. Muitas vezes o sentimento de perda para nós representa muito mais do que o sentimento de ganho. E nós ganhamos tantas coisas. E às vezes durante o dia, certamente é assim, nós ganhamos muitas coisas, mas nós vamos fixar em alguma coisa que nós perdemos e vamos nos entristecer por aquilo. Então o doutor André, ele diz que se nós aprendermos a agradecer e a perceber tudo
que nós temos e que nos faria tanta falta se nós não tivéssemos, que nós valorizássemos e sejamos agradecidos, não é? Que esse é um caminho para nós evitarmos a doença e para nós evitarmos a depressão. Ele foi taxativo em afirmar isso, não é? E nós não podemos deixar de considerar essa questão, não é? A depressão, a tristeza, o desânimo. Então nós precisamos ver tudo aquilo que Deus tem nos dado e permitido conquistar e sermos agradecidos e pararmos de centralizar a nossa vida naquilo que não foi tão bem como nós programamos. Vejam que há uma confirmação da palavra de Deus aí, né? Bom, para nós irmos concluindo o nosso estudo, né? Certamente esse estudo não vai se esgotar aqui, né? Poderá ser muito dito ainda, estudado, lido, mas nós estamos fazendo uma primeira reflexão nesses 2 domingos a respeito da depressão especialmente, né? Lendo 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então nós precisamos valorizar a tristeza que muitas vezes vem de Deus para nós, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, daquilo que não vai bem em nossa vida. E aí nos entristecemos, mas é para a nossa salvação, para o nosso arrependimento. Mas, ao contrário, a tristeza que vem do mundo, ela conduz para a morte. Então, certamente, Paulo está falando aqui dos sentimentos que nos apegam ao mundo, né? E mesmo quando nós perdemos um querido, nós precisamos saber que a nossa vida aqui na terra tem dia para acabar, meus irmãos, né? Mesmo com a volta de Jesus, nós vamos ser transformados, a carne e o sangue não vão herdar o reino dos céus. Então precisamos saber que ou nós ou nossos queridos vão antes de nós, e nós precisamos ter uma visão maior, né? Então, porque se nós nos deixamos a levar pela esperança nesta vida, não é? Nas coisas passageiras, nas coisas visíveis, espero que os irmãos estejam me entendendo, a nossa alegria vai ser muito curta, vai ser passageira, meus irmãos, e pode nos trazer morte, não é? Trazer morte para nós, a tristeza do mundo. Bom, feito isso, 2 Coríntios 5,17 diz assim: as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então vamos pensar nesse sentido, meus irmãos. A cada dia coisa nova, não olhamos para trás, nem nos preocupamos com o amanhã, não é? Com o futuro sim, no sentido da eternidade que o Senhor Jesus nos garante, já nos garantiu, né? Mas vivemos o hoje de Deus na esperança, na fé, na santidade, na ação, não é? Que seja coerente com a nossa fé, que Jesus espera de nós, né? Feito isso também, eu gostaria de ler 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Então, meus irmãos, passamos sim por tribulações, por tristezas, somos abalados, Paulo diz, somos derrubados, somos perseguidos, angustiados, mas vitoriosos, né? Ficamos perplexos, mas não desanimados, não abandonados, não derrubados, caímos, mas não ficamos caídos, não é? Então, é a esperança na mão de Deus que nos sustenta na graça. Pelo contrário, ao final do versículo, né, Paulo, lá no versículo 9 de 2 Coríntios, capítulo 4,
ele nos lembra que a tristeza do mundo produz morte, como nós vimos, né? Então nós estejamos alertas, alertas, para ver que tipo de tristeza está invadindo o nosso coração. E nós então, com espiritualidade e ao mesmo tempo com racionalidade, maturidade diante do nosso Criador, né? Saibamos tomar atitude, se for necessário pedir ajuda, e certamente ela será precisa, né? E ajuda na igreja. Tiago fala: confessai uns aos outros, confessai, o pastor poderá nos ajudar, irmãos que nos amam, não é? Então, e quem sabe também a ajuda de um especialista que possa também, se for o caso, também cuidar do nosso físico, não é verdade? Da nossa mente, essa parte também terapêutica, para nós não descuidarmos da nossa saúde, né? E ao mesmo tempo não sermos omissos com a saúde dos outros. Vamos colocar nossa vida diante de Deus, pedir-lhe, né? Pedir a sua orientação de como proceder, que muitas vezes não sabemos como, meus irmãos, mas o Santo Espírito nos dá sabedoria, nos dá lucidez, não é? Nos dá um espírito de discernimento, né? E que possamos então promover assim comunitariamente, nós como igreja, e nos promovermos e promovemos também este programa, avaliarmos como nós temos ajudado possíveis irmãos e irmãs que estejam carecendo desse tipo de ajuda, ou como nós temos agido, se nós não temos negligenciado, e quem sabe algum irmão está correndo até o risco de vida, e nós, quem sabe, não corremos esse risco de não estarmos atentos para esse irmão, essa irmã que está pedindo socorro. Socorro para nós, como nós temos agido até agora. E eu encerro com a questão: o que Jesus faria diante de uma pessoa que está sofrendo profunda depressão? Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Espero que esse estudo tenha nos ajudado a todos, e que todos possam ser abençoados e estejam sendo abençoados. Em nome de Jesus, muito obrigado. Até a próxima.